Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Jorge Jesus e sobre o Neymar, né, a declaração que ele deu quando ele anunciou que o Al Hilal tirou o jogador brasileiro da lista de inscritos para o restante do campeonato saudita, né? Jorge Jesus simplesmente falou que o Neymar não é mais capaz de jogar o futebol que produzia antes, pelo menos nos tempos áureos de PSG e Barcelona. Esse tempo do Neymar acabou, segundo o Jorge Jesus, e ele literalmente chutou o cara do elenco, né? Falando assim que ele cabe ao Neymar decidir o que ele vai fazer no mercado de transferências, né? E assim, esse tipo de declaração é o que me faz querer o Jorge Jesus na seleção brasileira, né? Porque ele literalmente, ele que toma esse tipo de decisão. Teoricamente o Neymar, acho que ele estaria próximo até de um retorno, né, pro Al Hilal, mas a questão é, ele vê que ele não é necessário para o sucesso do clube no momento e que o nível de performance dele nos treinos, possivelmente pelo que ele observa, ou a dedicação que ele tem dado lá, não é o suficiente. Então, assim, eu acho que o Jorge Jesus na seleção seria importante até para a gente virar a página Neymar. Mas a CBF por si só não consegue fazer isso. O Dorival chegar e falar que ele tem vaga cativa, que eles estão esperando por ele, é uma grande vergonha. Porque assim, aos 32 anos de idade, o Neymar, eu vou falar uma palavra, ele está acabado como jogador de futebol. Ele criou essa situação e é por isso que eu não consigo sentir empatia desse momento que o Neymar vive, porque ele criou isso tudo, né? Quando ele, tipo assim, ele começa a criar essa situação quando ele tem aquelas primeiras lesões sérias lá no PSG. E aí, assim, no período de recuperação, ele tá lá no bloquinho de carnaval, dançando, em vez de estar se recuperando. Ele sempre deu muito mais importância às festas e às farras do que a carreira dele como jogador. É por isso que um talento do nível do Neymar, aos 32 anos está no Al Hilal, e, por exemplo, com a mesma idade, o Mohamed Salah é o favorito à bola de ouro. O Mohamed Salah vive o melhor momento da carreira dele aos 32 anos de idade. Ah, o Neymar não ganhou a bola de ouro porque ele concorreu contra Messi e Cristiano Ronaldo. Não, o Neymar não concorreu à bola de ouro porque ele fez uma péssima gestão de carreira, ele não vai ganhar a bola de ouro porque ele não se esforçou o suficiente para isso. Essa é a verdade, nem na época de Barcelona e nem agora. Agora era a chance dele. Gente, o Lewandowski, teoricamente, assim, era para ter ganhado a bola de ouro de 2020 e 2021. Ele fez isso com mais de 30 anos de idade. O Benzema ganhou a bola de ouro dele, a melhor temporada da carreira, com 34, 35 anos de idade. Para pensar nesse tipo de coisa, que o Benzema viveu o auge dele fazendo mais de um gol por jogo aos 34, 35 anos. O nível dele estava extraordinário. Ele ganhou a coroação máxima, né? O Benzema, que a gente sabe ser um cara controverso e polêmico, até ele focou na carreira dele no final e conseguiu criar isso. E o fato é que o Neymar, aos 32, ele tá acabado. O cara não consegue jogar, ele não consegue ficar saudável. E assim, as últimas performances dele na seleção brasileira eram pavorosas. Até aquele jogo que ele lesiona e tudo isso, cara, já era uma situação que a gente via. Nossa, o Neymar tá muito aquém. Fisicamente já não consegue fazer mais aquelas arrancadas de antes, né? E assim, né, ele teria que se adaptar e se reinventar como o Messi fez. Mas vai ter esforço para isso? Não vai. E assim, ele se comporta de maneira mimada, não aceita críticas. E esse tipo de comportamento, no final das contas, não leva um atleta longe. Cara, é revoltante você ver, por exemplo, o LeBron James está com 40 anos de idade e o cara ainda está jogando em um nível absurdo. Assim, você vê o cara aos 40 anos jogando no nível que tá, é dedicação, é esforço. O Steph Curry lá na NBA, 36 anos de idade, olha o que o cara ainda joga de basquete. Olha o Djokovic aos 37, gente. Assim, o cara no passado ganhou ganhou a medalha de ouro aos 37 anos de idade. O tenista mais velho a fazer isso fez isso sem perder um set. Cara, aos 37 anos de idade, 5 anos mais velho que o Neymar. Aí você para pra pensar ali no Nadal, né? Tipo, acabou a carreira dele aos 38, porque as lesões realmente ferraram o cara. Mas aos 36 ele ganhou o Australian Open. Aos 36 ele ganhou o Roland Garros com todos os problemas físicos. O cara ainda dava um jeito, né? Quando o pé dele que tava lá sofrendo aquela dor insuportável, né? O cara jogou com o pé sedado e ganhou o Roland Garros. Esse é o espírito competitivo, esse é o espírito que um atleta de elite tem que ter. Porque assim, essas lendas, elas não se formam apenas pelo fato de assim, olha, a gente tem talento e dom e joga e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Precisa dedicar, precisa se esforçar, porque no final das contas, se você não tiver esforço, não adianta. O Michael Jordan, gente, ele arremessava 100 a 200 vezes antes de cada jogo. Você para pra pensar nesse tipo de mentalidade? Antes de todo jogo, o cara tava arremessando 100 a 200 vezes, para no final aquele negócio, chega lá no momento derradeiro, o arremesso preciso acontece.
Lá o jogo 6 do Utah Jazz em 1998, né, nas finais, aquele arremesso de média distância é fruto dos 100, 200 arremessos que ele fazia antes de todo o santo jogo, de todo o playoff, de toda a temporada regular, de todas as temporadas que ele fez na carreira toda dele. Então, assim, é a perfeição, é o detalhe, a busca por cada, assim, detalhe, assim, aperfeiçoamento de técnica, que transforma o cara na lenda que é. A gente vê até nos números o como ele melhora, como ele se torna mais efetivo com o passar da carreira. Até jogadores que não foram campeões, um cara extremamente polêmico e controverso aqui, mas assim, o Karl Malone, o cara se reinventou como ala pivô. Olha o que o cara era no início da carreira, só perto da cesta. Aí você vê o vídeo do cara em 98, 99, um arremessador de média distância absurdo. Ele fez uma técnica de arremesso assim, que ele conseguia uma mecânica rápida e precisa. Cara, é um negócio fantástico, como ele se reinventou, como ele mudou a maneira dele de jogar basquete para manter a produtividade alta. O Neymar faz isso? Não faz. O cara tá só farreando e tudo isso, né? Assim, o cara literalmente abriu mão da carreira dele na Europa por dinheiro. Como se ele ganhasse pouco lá no futebol europeu. Cara, muitos jogadores lá no futebol europeu, dos destaques, já receberam oportunidades de ir para o futebol árabe. Os caras ainda lutam para ficar na Europa, a maioria deles, os destaques, os caras que têm ambição. E a gente tem que valorizar essa ambição. O Neymar não tem ambição, né? Tipo, o cara quer farrear e tudo isso. E assim, o fato de ele ter levado a carreira dele desse jeito, construiu esse corpo que hoje aos 32 anos é vulnerável a lesões. Ele não era um cara que tinha tantos problemas com lesões no início da carreira, lá no Santos, no Barcelona. O fim da passagem dele no Barcelona já começou a ter. Mas lá no PSG existe motivo para ele não ter conseguido ficar, assim, nenhuma temporada dele jogando mais de 40 jogos. Existe motivo para isso. O cara não levou a sério os treinos físicos, ele não conseguiu construir um corpo que fosse resistente a isso. E tudo isso é aquele negócio, sacrifício da vida pessoal, da vida familiar. Para um atleta chegar no nível de perfeição que é os principais, tem que ter sacrifício, não adianta. E assim, para chegar um técnico, como o Jorge Jesus falar, ele não é mais capaz de fazer o que é antes, né? Chegar na entrevista, isso é duro. Cara, e eu não consigo sentir empatia, sério. O cara é festeiro e tudo isso. Eu fico assim, cara, aconteceu isso porque ele quis, né? Porque não quis se dedicar, não quis se esforçar. Levou na vida mansa apostando no dom que tinha para jogar futebol, que não é só talento, mas tem dom para jogar futebol. O que ele fazia com a bola lá com o Santos na juventude dele era um negócio inacreditável. O que ele Neymar do Santos, ele inspirou muito jogador de futebol. Mas a questão é, chega um ponto assim que, olha, empatia, eu sinto para os caras que deram errado, assim, uma carreira não foi o que deveria ser, por causa de coisas que não estavam ao alcance dele, tipo o Derrick Rose rompeu o ligamento, acho que não sei se foi o tendão de Aquiles ou o ligamento do joelho, isso no momento que ele estava disputando MVP com o LeBron James em 2010, né? Chegou a ganhar até um prêmio de MVP da temporada regular, aí nunca mais voltou a ser o mesmo, tentava jogar, até conseguia manter um nível de desempenho legal, aí lesionava de novo, ficava meses fora das quadras. Aí eu fico pensando ali, no Del Potro, cara, eu quase chorei quando eu vi as notícias falando que ele quase teve que amputar a perna para aliviar a dor, que ele não consegue subir uma escada sem sentir dor, que ele não dorme sem tomar analgésicos fortes. Cara, um negócio terrível ver um cara assim tão jovem sofrer com tantos problemas assim. Aí você olha, por exemplo, o Andrew Luck teve que aposentar antes dos 30 anos porque fisicamente não conseguiu se manter saudável, né? Aí ele escolheu se manter saudável do que jogar futebol americano porque ele não aguentava mais. É triste porque a gente sabia que ele não queria esse caminho, né? Aí você vê, por exemplo, o Reece James, um bom exemplo, um jogador jovem, tá lesionando o tempo inteiro, mas ele luta para ficar saudável, ele luta para jogar bem. Você vê que o cara sente muito esses problemas, mas assim, ele tá tentando ficar saudável. Ele tá tentando lutar pelo futebol dele. E esse tipo de mentalidade não existe no maior talento que o Brasil teve nos últimos anos. Ele joga de maneira largada e assim não dá pra ficar com empatia disso. Ele cavou esse destino dele. Ele cava uma situação que aos 32 anos de idade ele não é bom o suficiente para o futebol árabe. O Al Hilal olha, o Malcolm Mitrovic fala, estamos bem servidos, não precisamos do Neymar. É esse o ponto que chegou a carreira dele. E não dá pra sentir empatia. Agora é ver, vai pro futebol dos Estados Unidos, vai pro futebol do Brasil. Mas eu vou falar uma coisa, tá, gente? Se o cara não se esforça, não se dedica, vai continuar sendo essa máquina de lesões e no final é isso. É uma bomba, né? O cara vai contratar o cara, aí não vai ficar saudável, não vai jogar muito tempo, vai custar muito caro em termos de salário. Olha, é para quem pode pagar. O lugar dele hoje, sem dúvida, é o futebol saudita, porque o dinheiro não é do clube mesmo, é do fundo do governo, aí eles financiam essas palhaçadas, mas
olha, lá nos Estados Unidos, seja também no Brasil, pagar isso, meu amigo, boa sorte, né? Porque, sinceramente, com esse nível de comprometimento que ele está atualmente, né? E com essa situação física dele, não dá para levar a sério. Tem vários relatos que ele não cumpriu os cronogramas de recuperação no Al-Hilal, ele não estava fazendo os programas direito. Então, assim, se o cara não está ligando para fazer o trabalho direito para se recuperar de uma lesão, como é que a gente pode tratar com seriedade o cara querer jogar a Copa do Mundo de 2026? Por mim, aposta em Vinícius Júnior, aposta em Rafinha, tenta viver sem ele. O Brasil tem que fazer isso, porque ele é uma página virada. E assim, fato é um jogador que teve um talento extraordinário, vai ser lembrado pelo futebol, pode ser colocado até como uma lenda do esporte, mas assim, ele falhou em conquistar um título pela seleção brasileira. O que o Messi conquistou, pelo menos na Copa do Mundo, o que ele conquista, ele lidera na Copa do Mundo, o Neymar não vai ser capaz de fazer. E o Messi fez isso aos 35 anos de idade, gente. O Neymar, nessa situação aos 32, o Messi aos 35 fez o que ele fez. Então, é uma pena, mas é o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.